11 horas e 9 minutos em Itarantim, Bahia. Você está na Três Pontas FM 104,9. Hoje, excepcionalmente, ao vivo com o pastor Marcos Andrade, e temos conosco o Juliano, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Daqui a pouquinho o Juliano falará sobre a sua trajetória, um pouquinho, bem resumidamente, sobre a sua vida, para que a comunidade reconheça quem é o Juliano. Muita gente já o conhece, outras pessoas a partir desse momento, e para nós é uma satisfação tê-lo conosco no programa Palavra de Restauração, a fim de mostrar para os nossos ouvintes a importância do Conselho, a efetividade prática do Conselho, para que as pessoas, inclusive, possam, quando solicitadas, participar do Conselho. Eu digo isso porque sempre que, por exemplo, a AMAR procura representantes para a participação nos conselhos municipais, as pessoas apresentam resistência, elas não querem participar dos conselhos. É muito difícil enviar representantes. Eu creio que as pastorais católicas também enfrentam a mesma dificuldade, e outras entidades e associações devem igualmente enfrentar a mesma dificuldade. Outras associações e ONGs devem enfrentar a mesma dificuldade. E justamente por isso é que nós estamos, durante essa semana, entrevistando presidentes de conselhos municipais. Infelizmente, a maioria se negou a participar, alguns apresentaram justificativa, outros não, mas aqui está o Juliano para nos falar sobre a importância do Conselho. Muito obrigado por sua atenção, Deus abençoe a todos. Juliano do quê, Juliano? Qual é o seu sobrenome, por favor? Bom dia, né, pastor? Bom dia. Juliano Santos Coelho, né, mais conhecido como Juliano do Cordão. Juliano do Cordão. Me permita uma observação. Você tem dois sobrenomes que são, a priori, provavelmente, potencialmente, sobrenomes de descendentes de judeus. Você sabia disso? Santos é um sobrenome, muito provavelmente, de descendente de judeu. Coelho, ainda mais. Porque quando os judeus tiveram de fugir da Inquisição, muita gente conhece essa história, porque isso faz parte do currículo de história nas escolas. Quando os judeus tiveram de fugir da Inquisição, assim como os protestantes, os homossexuais, etc., ou as pessoas homoafetivas, quando eles tinham de fugir da Inquisição, da perseguição naquela época, eles mudavam o sobrenome. E os judeus escolheram sobrenomes assim: Macieira, Oliveira, Pereira, Bezerra, Coelho, Silva, Santos, e já foram feitos vários testes de DNA, muita pesquisa na área de arqueologia e também na área da história, e através dessas pesquisas descobriu-se que nós temos no Brasil muita gente que descende diretamente dos judeus, principalmente do Nordeste, porque os judeus povoaram Recife e Olinda, depois foram expulsos, e aqueles judeus que foram expulsos do Recife fundaram Nova York, uma das cidades mais importantes e mais ricas da história. Juliano Coelho, prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você ligeiramente se apresentasse, falando sobre a sua vida, a sua trajetória. Você disse que é do Cordão, e isso nos deixa felizes, porque significa que nós temos pessoas da zona rural participando ativamente das questões que envolvem a sociedade civil organizada. Isso é importantíssimo. Como eu disse, né, pastor, chamo Juliano, né, mas conheci como Juliano do Cordão. Outros já me chamam Juliano do Iogurte, porque eu trabalho com o Iogurte, né, mas mais conhecido como Juliano do Cordão. Juliano do Cordão nasceu ali no Cordão, né, há 42 anos atrás, né, morador, nasci e moro ali até hoje, amo minha região, né, e há muitos anos, né, e pretendendo buscar melhorias, né, para a minha comunidade ali no Cordão. E esse é o Juliano, né, conhecido mais como Juliano do Cordão, Juliano do Iogurte, esse é o Juliano, né. Trabalhei em vários ramos, né, de vaqueiro, já trabalhei em mineração, já trabalhei na parte de pedreira, já trabalhei em vários ramos. De hoje eu estou trabalhando no ramo de na área mais voltado, né, para produtos lácteos, né, que é iogurte, manteiga e queijo, e hoje eu trabalho nesse ramo, né. Ok, que bom, que coisa boa. Cordão é aquela região que fica já perto do Ribeirão, perto de Jordânia? Não, Cordão aqui próximo ao Palmeira, né. Ah, tá, Palmeira, de Palmeira, Nailton, de
mais Tony, né? pra cá, Na verdade, Tony, o nome dele é o esposo de Cláudia, Reginaldo. Reginaldo. É a região de Reginaldo. Não chega lá, né? É porque o Corgão fica entre Palmeira e Rancho Queimado e Cordial, fica no interior ali, né? Porque Tá, é aquela estrada que sai do Palmeira para essa região que eu tô falando. Não, e antes do Palmeira, né? Entra pro Corgão, chega nos Dutra ali, né? Aí entra pro Corgão, já sai no Rancho Queimado, sai Cordial e Jordão. Mas é aquela estrada que tá ali na divisa da terra do pai de Lanier? Isso. Tá. Já passei por ela uma vez. Ali tem Lanier, Lanhermes. Eu esqueço os nomes dos pais, né? Seu Zé Vaqueiro, né? Seu Zé Vaqueiro, muito bem. É isso aí, Juliano. É uma alegria ter você no programa Palavra de Restauração. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela atenção. Muito obrigado a Letícia Andrade, operadora da mesa de som. E vamos à primeira pergunta sobre o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Juliano, o que significa isso na prática? Qual a importância do Conselho? O Conselho tem atuado conforme a lei prescreve e de que maneira isso acontece no cotidiano, na prática? Poderia nos explicar, por favor? Pastor, o Conselho, né, ele estava desativado no nosso município, se eu não me engano, desativado, mas não tinha a função, e esse ano, né, junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Agricultura, né, nós criamos esse Conselho de novo, né, com vários líderes, né, como eu fiquei presidente, né, e outro morador de um meu amigo Luiz, né, como vice-presidente, e várias outras pessoas da parte da educação, da saúde, né, então são os conselheiros, né, são várias pessoas de várias, como se diz, de vários setores, né, da Igreja Católica, da Igreja Batista, então são várias pessoas que têm essa função, né, de estar, como se diz, como atuar como um órgão, né, consultivo, né, para assessorar o Poder Executivo Municipal na formulação e implementação de políticas públicas na segurança alimentar e nutricional do nosso município, né? E ele é um espaço de articulação entre o governo, a sociedade civil, e também para propor diretrizes, né, para fiscalizar também ações, monitorar planos, né, e promover a participação social, né, e assegurando o direito humano da alimentação adequada, alimentação mais com saúde, né? Essa é a função do Conselho. Nós temos também buscado essa participação diante do Conselho para o nosso município. Muito bem, então o Juliano nos apresenta a missão do Conselho, a sua importância e o que de fato acontece na prática, no cotidiano do Conselho. Juliano, você poderia nos falar sobre alguma coisa que tenha mudado, tenha melhorado a partir da atuação do Conselho? Isso já foi observado? Já sim, pastor. Como diz, né, o município de Tarantim está avançando, né, na adesão desse sistema. Né, o prefeito também tem conversado com o prefeito sobre isso, né? O prefeito Albinão já assinou também os termos, né, do compromisso necessário, né, de toda a documentação que foram preenchidas e enviadas para o Estado da Bahia, né, para o governo do Estado, né, que está analisando a documentação, apesar de ser um processo novo, né, para a política aqui do nosso município local, né, e a equipe está comprometida lá em cumprir os prazos de organização, né, que tem um prazo e as etapas necessárias, né, para concluir essa documentação, e o foco é incluir parcerias, né, para incluir a alimentação da agricultura familiar, né, como o programa do PA Alimentos, né, é um programa muito interessante para o nosso município, mas voltando aqui atrás sobre a alimentação e como se diz, a alimentação de qualidade, hoje o município também já trabalha com o PENAI, né, que é a compra, né, da agricultura familiar, um produto da dona rural aqui de perto, mesmo das associações, né, então já tem buscado esse movimento para levar uma alimentação adequada, né, adequada que eu falo, uma alimentação de qualidade, mais saudável para os alunos do nosso município. Né? A gente tem, eu como sou hoje, estou também presidente da associação ali do Corgão, né? A nossa associação tem já entregado alimentos, né, pelo PENAI, né? Também a associação do Maninho de Cima, como outras associações da Água Vermelha. Então tem buscado esse melhoramento, né, para que chega no colégio, chega para as crianças, né, nos colégios municipais, um alimento mais saudável, mais, como se diz, né, que o alimento mais fresco é um alimento mais saboroso, né, pastor? Com certeza. Lembrando que PENAI significa Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o seu conselho favorece a efetividade prática do PENAI, né? O PENAI acontece na prática a partir dessas ações de fomento e incentivo à produção agrícola no âmbito familiar, no âmbito micro, porque, inclusive, Itarantim tem uma realidade bastante diferente de Vitória da Conquista, não apenas Itarantim, essa nossa micro-região, antigamente a gente chamava de micro-região, hoje é o território, né? Então, assim, Vitória da Conquista é um município imenso,
muitos distritos, dezenas de povoados. Vitória da Conquista tem muitos pequenos produtores rurais. A grande maioria daqueles que produzem no campo são são pequenos produtores rurais, são pequenos produtores agrícolas. Diferentemente dessa região cuja cidade polo é Itapetinga, porque aqui nós temos grandes fazendas, verdadeiros latifúndios. É muito diferente, porque assim, se o fazendeiro possui 35, 40, 50 alqueires, com pouca gente ele consegue administrar a produção de leite, por exemplo, né? Ele tem naquele seu território gado leiteiro, gado de corte, e precisa de poucos homens para fazer funcionar a máquina, né? E isso desfavorece, até certo ponto, o crescimento socioeconômico das pessoas que moram no campo e na cidade. Por quê? Onde tem muito pequeno produtor, que é a realidade de Vitória da Conquista, tem mais emprego, tem mais trabalho, tem mais produção, tem mais renda. Mas onde tem grandes latifúndios, que é a realidade de nosso território, de nossa micro-região, mão de obra escassa nesse setor, né? Por exemplo, eu não entendo, talvez você possa responder, um vaqueiro é capaz de cuidar de quantas vacas e quantos homens devem auxiliar esse vaqueiro para que ele cuide de tantas vacas? Explica isso para a gente, por favor. Em média, né, hoje no nosso município não tem assim um levantamento assim, mas eu já trabalhei em uma fazenda de 7 alqueires. Era eu e mais um funcionário, 2 pessoas. Né? 7 alqueires, você e mais 2. 3 homens davam conta. Mais um. Isso, 7 alqueires, você e mais um. Ou seja, 2 homens cuidavam de 7 alqueires. E né? quantos litros de leite por dia? Em média era 300. 300 litros de leite todo dia. 2 homens davam conta de cuidar de quantas cabeças? Mais ou menos de gado de leiteiro, a base de umas 50, né? 50 vacas leiteiras. E hoje mudou muito isso, porque naquela época eu trabalhei, porque o gado hoje, antigamente era um gado selecionado. Hoje não, os produtores já selecionam um gado. Hoje, por exemplo, para tirar 300 litros de leite, hoje 30 vacas, 40 vacas em média, né? Mas naquela época era muito gado, 50, 60 para 10 quantidade de leite. Então, tinha mais funcionário. A produção era menor. Isso. E hoje, por causa da ração, da silagem? Não, porque mudou o gado. Hoje, por exemplo, uma vaca antigamente, muitos fazendeiros tinham uma vaca de 5 litros de leite. Hoje eles selecionam uma vaca mais de 10, 15 litros. Certo. Então, no caso, 60 vacas ia tirar 6 balde, hoje com 30, né? Tira a mesma quantidade ou mais até. Quantidade ou mais. Tem vaca que dá até mais de 20 litros de leite. Muito mais, não é? 50, 40. E a ordenha faz com que aquela ordenha mecânica, eu não sei o nome, qual é o nome? Ordenhadeira, né? Ordenhadeira, né? Então, a ordenhadeira, a ordenha mecânica, eu não entendo nada dessas coisas, viu, Juliano? Por isso que eu estou perguntando bem espontaneamente. Assim, com a tecnologia, diminui também a quantidade de homens para administrar a produção. Hoje, para cuidar. Antes, no caso, era 2, 3, hoje um só faz. Um só pode cuidar de 7 alqueires com uma produção de 500 litros de leite por dia, por exemplo. Porque assim, de cuidar, eu falo de cuidar, mas às vezes, por exemplo, pode pôr um funcionário diarista para fazer uma seca, mas é um contrato diferenciado, né? Mas para limpar a manga, né? Hoje uma pessoa só faz o cotidiano, né? de produção leiteira. Produção leiteira, olhar o gado, né? Hoje faz, né? E voltando aí, também para essa parte que o senhor falou sobre, né, os pequenos hoje, né, no nosso município. Hoje no nosso município eu tenho visto, principalmente na minha região, né, esses grandes, né, muitos filhos, né, herdaram herança, né, dos pais que deixaram 5, 6 alqueires, por exemplo. Foi diminuindo o tamanho da terra. Antes era, por exemplo, eu tenho um tio lá que ele tinha 4 alqueires, era dele só. Hoje não. Hoje esses 4 alqueires foi dividido para 9 pessoas. Então, 9 cada pessoas, um tem um pequeno pedaço, isso, uma pequena área. Uma pequena área. E cada pessoa dessa área já produz o seu alimento. Então, a nossa região eu tenho visto isso, muitas pessoas também, através do Conselho, através da Secretaria de Agricultura do município, que tem buscado essa busca pelo alimento, né, saudável. Então, as pessoas estão plantando hoje mais. Antes só era o gado de corte, gado leiteiro. Hoje não, hoje a pessoa já plantou uma empim, já plantou uma hortaliça, já plantou uma fruta. Então, as pessoas estão voltando, né, a agricultura familiar, né, no nosso município. E também as criações, as regularizações das associações também têm incentivado muito isso, né, as organizações, porque as associações se organizam e hoje os próprios associados vão começar, os presidentes vão incentivar os associados a plantar, porque o município está comprando, né, essa alimentação. Hoje o PENAI do nosso município compra aipim, compra farinha, compra leite também? Leite não, porque o leite é um processo mais
mais, como se diz, Perde né? facilmente também. Isso, perde facilmente, e também tem uma regularização do Estado, né? Certo, Que não pode ser vendido leite comum, tem que ser leite pasteurizado. Por isso que a gente recebe leite de Potiraguá Isso. para a cesta básica, por exemplo. Isso. Eu não sei o nome do programa, o CRAS distribui leite e é o leite que é produzido em Potiraguá, porque é regulamentado, né, pasteurizado, conforme a lei exige, né? E estou falando sobre isso, o CRAS, o conselho também, para o ano que vem, né, está buscando um programa que chama PAA, não sei se eu já ouvi falar, um programa do governo. Sim, já ouvi falar. Né, que através do CRAS, né, Sim. vem uma verba, o CRAS compra da agricultura familiar, do produtor rural, da agricultura familiar, e esses alimentos são doados, né, como se para pessoas menos favorecidas, instituições. Então, esse projeto, a Secretaria de Agricultura, junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria e o CRAS, né, já reunimos, tem esse projeto para 2026 agora, né, a documentação está sendo realizada através desse conselho para poder, o ano que vem, já a gente implantar, né, esse projeto no nosso município, né, e vai ser de grande importância. A gente percebe, por sua fala, que trata-se de um conselho extremamente importante, muito significativo, um conselho que passa por questões de interesse da comunidade, não é? Ele tem, assim, uma importância enorme no que diz respeito à produção dos pequenos agricultores, né? Agricultura familiar. Ele tem uma importância no que diz respeito à oferta de merenda escolar na rede municipal. Tem uma importância, como você acaba de dizer, no que diz respeito ao favorecimento dessa produção, do aumento da produção, para que o CRAS possa adquirir conforme as leis determinam, e depois fazer as doações às famílias que de fato necessitam. Então é um conselho super importante. É muito importante também, e é um conselho que vem buscando saúde, né? Sim. Saúde para a população, porque quando você pega um alimento saudável no nosso município, né? Um alimento mais sem agrotóxicos, né? Então você está levando um meio de saúde para os nossos alunos, nossos filhos, nossos netos, né? Então é muito importante, não só para os colégios também, mas também esse IPA, ele é um programa voltado também que o poder público pode adquirir alimentação para delegacias, para instituições como o programa que o senhor tem, né? A AMAR, né? Nós temos a AMAR, né? E temos o programa Adolescência e Infância Saudáveis. Isso. Desde o ano de 2010, a AMAR oferece refeições de segunda a sexta-feira na sua sede, e nós já tivemos, cerca de 10 anos atrás, tivemos 84 meninos inscritos em nosso programa, que antigamente chamava-se Projeto Crianças Restauradas, hoje se chama PAIS, e eu mesmo fui cozinheiro no começo, em 2010, 2011, eu mesmo cozinhava para os meninos, e então veio Dona Mésia, que é a esposa de seu Zequinha, ali na saída para a Água Sumida, e aí veio a irmã Luciene Pereira, muito conhecida na cidade, né? A esposa de Almi, que foi proprietária do Mercadinho Salvo 23, e Luciene foi coordenadora do projeto, foi cozinheira, e outras pessoas passaram, como por exemplo Neide, que é proprietária de um restaurante ali na feira, ao lado ali de Oswaldão. Enfim, a AMAR, ela tem serviços prestados nessa área, e eu, como presidente da AMAR, fico extremamente feliz de ouvir tudo isso que eu estou ouvindo aqui, porque são coisas que a gente nem conhece direito, a gente não entende como funciona na prática, e agora, com a sua participação, a gente passa a entender o significado e a importância do envolvimento social nesses conselhos, associações, enfim, são coisas de interesse público que precisam ser bastante divulgadas para que a sociedade reconheça, valorize e colabore. Não é verdade, Juliano? É verdade, e é um conselho, né? Esse conselho é muito importante para o nosso município. E também, falando do PA, tem outro projeto também que da Cozinha Solidária, se eu não me engano. Sim, eu conheço esse projeto. Em Conquista, né? Se não me engano, que a alimentação é R$1 ou é R$2 a alimentação. Em Conquista tem um bandejão também, né? Que é um restaurante municipal, né? Acho que o governo implantou, acho que é uma Cozinha Solidária. E a Cozinha Solidária, né? Inclusive, Juliano, com a sua permissão, foi proposta a nós outros aqui. Só que, infelizmente, a AMAR, por exemplo, não teve como viabilizar o projeto, porque, assim, o governo do Estado oferece todas as condições para a implementação do projeto, a fim de que as pessoas possam fazer refeições, almoçar, jantar, mas o governo não oferece a mão de obra, e nós tivemos dificuldade em relação à mão de obra. Nós temos a cozinha industrial, nós temos uma sede muito bem equipada, preparada para receber, no mínimo, 100 pessoas por dia, mas nós não tivemos, na ocasião, voluntários que fizessem funcionar a cozinha solidária. E por isso o Itarantim não recebeu. Eu estou falando como representante da AMAR, porque essa proposta foi apresentada à AMAR. E a nossa dificuldade foi essa. Juliano, você acha que com uma entrevista como essa, e na medida em que a gente vai divulgando e mostrando a importância desses projetos e conselhos, e a importância da execução de atividades
pertinentes, inerentes às associações como a AMAR e outras associações católicas, espíritas ou laicas. Você acha que, dessa forma, as pessoas vão se sensibilizar e vão se conscientizar a fim de que possam ajudar, se envolver, participar? Me diga sobre isso, por favor. É de suma importância que as pessoas se conscientizem sobre isso. Porque, assim, muitas pessoas, quando é convocado, como disse, né, a um conselho, para participar de certas associações, de certas organizações, muitas vezes haja muito restrição sobre isso, as pessoas ficam assim, sem querer participar, mas é de suma importância, né, não só para o nosso município, mas até, às vezes a gente não pode ser beneficiado, mas os nossos filhos, né, vai ser beneficiado lá na frente. Então, um parente se vai beneficiar lá na frente. Então, é de suma importância, quando foi criado, chamou para ser criado esse conselho, né, muitas pessoas não quis assumir, né, a presidência. Eu falei, não, eu estou aqui para ajudar, vamos lá, vamos criar, vamos juntos, né, criar esse conselho para que nós possamos trazer esse projeto no nosso município e para que pessoas sejam beneficiadas. E também há um incentivo por parte do governo em termos de segurar o produtor rural lá na roça, na fazenda, porque muitas vezes a pessoa lá, o jovem, hoje não quer mais ficar na zona rural, porque às vezes a renda é muito pouca, né? Você produz, não tem para onde, muitas vezes, vender o produto. Então, há um incentivo muito grande, mas as pessoas precisam também fazer a parte, né, como voluntário. Igual o conselho, esse conselho aqui mesmo, a gente não recebe por isso. Né? A gente está para contribuir voluntariamente, né, para que nós possamos ajudar o nosso município, a nossa região, para que possamos juntos, né, crescer, né, e para que muita gente seja beneficiada por isso. Né? Ok. Juliano, você tocou num ponto importantíssimo. Eu vou pedir a Letícia Andrade, por favor, para veicular uma música em louvor a Deus, uma música de adoração a seu critério. Nós temos várias músicas lindas aí, com certeza. Após essa música que nós ouviremos, eu gostaria que você voltasse falando sobre a juventude, porque os jovens encontram-se muitas vezes em situações de vulnerabilidade social, risco de morte, risco de envolvimento com esquemas de prostituição infanto-juvenil, risco de envolvimento com esquemas de narcotráfico ou tráfico humano, tráfico de órgãos. E eu gostaria de voltar após a música falando sobre isso, porque tudo isso que tem sido falado aqui tem a ver também com a juventude. E é importante que a gente entenda a esse respeito de uma forma mais clara e que a sociedade volte o seu olhar para a importância do envolvimento com esses conselhos, associações, projetos diversos que surgem, todos eles com o intuito de melhorar o funcionamento social. 11 horas e 41 minutos na Três Pontas FM 104,9. Você está com o pastor Marcos Andrade, da ADR, Catedral da Restauração, que fica em frente ao Paço Municipal, né? Prefeitura Municipal de Itarantim. Hoje, excepcionalmente, ao vivo, e justamente por isso, um abraço para Mera, um abraço para Terego, irmã Zelita ali no Bob Kennedy, ali não, aqui, nós estamos no Bob Kennedy. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Temos a satisfação de receber nesta manhã o Juliano, que é presidente do CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma entrevista muito boa, por sinal, não é, Louro? Louro está ali atrás da câmera, nós estamos gravando para depois editar e colocar no YouTube. Letícia Andrade, a mesa de som. E daqui a pouquinho, Albá Pereira, com o Albá Sem Censura, programa de extraordinária audiência. Eu acho que o pessoal gosta muito das gargalhadas de Albá. Ele dá tanta gargalhada que acaba prendendo a atenção dos ouvintes. Juliano, você falava agora há pouco sobre a importância de tudo isso que já foi dito até aqui no quesito juventude. Como os jovens são beneficiados através da participação da comunidade nesses projetos, através do trabalho do CONSEA e de outros conselhos que interagem diretamente com a comunidade, através desses programas e projetos de governo que visam a permanência do homem do campo no seu lugar de origem. O jovem é beneficiado? Com certeza, pastor. Esses projetos, né, de suma importância, porque, assim, para beneficiar principalmente a juventude, porque, assim, o homem do campo, o que está lá no campo, eu, se eu não me engano, acho que 70% a 60% do homem do campo é idoso. Sim. É o idoso, está lá, já está muito debilitado, mas está ali, né, plantando, está ali limpando a sua roça, fazendo com que o produto, né, da agricultura esteja ali, fomentando muitas pessoas na nossa sociedade. Então, esses programas são importantes por quê? Porque, por exemplo, hoje
Hoje não, antigamente o produto lá do campo ele não era valorizado. Por exemplo, você plantava uma manga, você plantava um maracujá, uma goiaba, muitas vezes não tinha como trazer para o mercado. Né? Às vezes esses alimentos eram jogados lá para os animais, para os porcos, para as galinhas, para o gado. Às vezes, na minha infância eu cansei de ver, a gente pegava carne mais carga de manga para jogar para os animais, para o gado, para os porcos, porque não tinha venda. Então hoje esses programas ainda valorizar o produto, né, do produtor rural, para que, por exemplo, por exemplo, meus irmãos, hoje, que estão lá na roça, muitos saíram, né, da zona rural, foi para outras cidades, porque não tinha a questão financeira, né, não chegava o benefício lá. E hoje eu vejo com esses programas muitos adolescentes, né, estudando lá fora, mas voltando para o campo, né, para que possam produzir um produto melhor, um produto de qualidade como se diz, com o estudo que foi buscado lá fora, está implantando na zona rural, na agricultura familiar. Mas eu creio que esses programas vão incentivar mais, ainda é pouco a juventude no campo, né, mas eu creio que com esses programas, né, muitos jovens vão estar lá produzindo o seu produto, né, e sabendo que tem aonde vender, né, para onde escoar a sua produção. Né? Então, aquele jovem que não tinha para onde ir, muitas vezes, né, aquele jovem sem perspectiva, em muitos casos, isso ao redor do mundo, em especial no Brasil, aquele jovem sem perspectivas, através desses programas e projetos e através da participação e envolvimento da comunidade nessas propostas que vêm do governo ou dos governos municipal, estadual, federal, através dessas proposições que são apresentadas por ONGs, associações como a AMAR. A AMAR é uma associação estritamente urbana, mas há associações que trabalham na zona rural e de uma forma espetacular. Então, tudo isso favorece a permanência do jovem no campo, porque ali ele vai ter como produzir e ganhar dinheiro. É isso que acontece? É isso, na verdade. E ali eles tentam, né, a gente tem como se organizar, né, organizando as associações, né, para que através das associações cheguem os benefícios do governo estadual, municipal, né, e os que estão ali por perto, o adolescente que está vendo aquilo, está vendo alguma produção, algum retorno sobre aquilo. Então, hoje a importância, né, como projeto que eu tenho, como as associações, é de suma importância também para o adolescente, porque ele está vendo ali, quando você se organiza, né, é mais fácil o poder público, o poder executivo, o poder estadual do Estado ver, né, que aquela comunidade está se organizando para que seja beneficiado não só os moradores, mas também toda a comunidade. Né? Quando, como se diz, né, uma corda, quando ela se dobra com mais 3 voltas, ela fica mais forte. Exatamente. Então, o homem do campo, né, está voltando a essa realidade, né, voltando a nossa região não tinha essa ideia do cooperativismo, das associações, hoje estão vendo a importância disso, né, estão enxergando. Né, então, o Conselho tem essa importância através até sobre isso, né? Porque através disso é que também o homem do campo vai ser beneficiado. Por falar em cooperativismo, um abraço para o meu amigo Pedrinho, Pedro Euvaldo, um dos fundadores do Cicobi de Vitória da Conquista. Cicobi já tem mais de 25 anos em Conquista e recentemente trouxe uma agência do Cicobi para Itarantim e o Cicobi está se espalhando aí pelo território, o que é importantíssimo, porque trabalhar com cooperativa, com esse sistema cooperativista do Cicobi, de outros tantos órgãos, entidades, organismos, autarquias, etc., trabalhar com o sistema cooperativista é muito melhor, né? Favorece bastante. O que você nos fala sobre os jovens é importantíssimo, porque no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 5 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. Infelizmente, os jovens que nem estudam, nem trabalham, alguns deles, ou talvez muitos deles, acabam se envolvendo com narcotráfico, acabam se envolvendo com outras tantas situações perigosas que ocasionam lá na ponta a morte, a criminalidade, a violência, etc, etc. É bom lembrar também que ao redor do mundo há muitas quadrilhas, não apenas de narcotráfico, mas de tráfico humano. E quadrilhas utilizam jogos e aplicativos. Crianças e adolescentes e jovens ao redor do mundo acessam jogos e aplicativos e inocentemente começam a conversar com componentes de quadrilhas que fazem tráfico humano, tráfico de órgãos, entre outras coisas bárbaras, coisas cruéis. Então vejamos a importância de dar ao adolescente e ao jovem atividade na área de esporte, lazer, cultura, entretenimento, trabalho, produção. Justamente por isso eu fiquei imensamente feliz com a iniciativa do secretário Hudson Rocha, juntamente com o Marinalva Paiva. Eles estiveram aqui, não Hudson, mas Marinalva, Sidney e o Emerson. Eles estiveram aqui falando sobre a Semana da Juventude, que foi
maravilhosa e importantíssima, justamente porque mostra para a juventude que nós temos muitas alternativas boas, viáveis, edificantes. Mostra para a juventude que a gente tem muita coisa para realizar na Terra, no mundo, muita coisa boa, que faz bem a cada um e à comunidade, à sociedade como um todo. Juliano, nós já estamos chegando à parte final de nossa entrevista, mas antes eu gostaria de perguntar o que o CONSEA tem feito. Eu sei que você já tocou nesse assunto, mas apenas para deixar ainda mais claro aos nossos ouvintes. O que o CONSEA tem feito na prática para melhorar a merenda escolar? Como eu disse anteriormente, pastor, esse conselho ele está em andamento, né, muito novo ainda. Né, começamos no mês de julho, se não me engano, né, esse programa, né, e o que a gente tem buscado, né, através do conselho, como eu disse, o PENAI, né, é um programa muito importante, hoje já está funcionando no nosso município. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, um programa voltado para alimentação de qualidade para as escolas. Né? Correto. Esse produto é comprado na agricultura familiar, né, e é oferecido nos colégios. Né? Como eu disse, né, a aipim hoje, né, o colégio hoje recebe lá muitas vezes, faz uma sopa de aipim, é um produto saudável. Também escondidinho, um caldo, né? Hoje, nas escolas, percebe-se, principalmente nas escolas de tempo integral, uma alimentação de ótima qualidade. Né? Os alunos que estão matriculados em tempo integral, eles almoçam na escola. E a comida é muito boa. Uma hora dessa, eu vou lá visitar o Adnália Pereira de Araújo. Ô, Anderson, me deixa almoçar aqui para eu verificar se o que eu falei lá no programa realmente é verídico. Eu sei que é, estou brincando. Sim, Juliano? Mas é de suma importância, como o senhor falou de visitar os colégios, é de suma importância que as mães, né, os pais, visitam a alimentação dos seus filhos no colégio. E tem lei para isso. Hoje sobre alimentação dos alunos, né? Hoje tem a nutricionista. Sim. Né? Ela é responsável por essa alimentação, então passa pela nutricionista. Antigamente não tinha nada disso. Mas hoje tem a nutricionista. Hoje tem uma nutricionista, inclusive a nossa nutricionista é super responsável, competente, eficaz e eficiente. Não é porque é minha sobrinha. Não é porque é minha sobrinha que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo com segurança e convicção. E isso até incomoda muita gente, né? Porque, assim, há casos ao redor do Brasil, né, de municípios onde não funciona como deveria. E aqui em Parintins está funcionando essa parte nutricional, né? É claro que há desafios, as coisas vão melhorando aos poucos, mas é muito importante reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas honestas e sérias que não se importam, inclusive, com ataques que vêm de baixo, mas que avançam promovendo, conforme a lei, aquilo que é necessário para oferecer à comunidade os melhores serviços em todos os setores. Não é verdade, Juliano? É muito verdade isso. E também, assim, sobre a alimentação, como o senhor disse, que muitas barreiras. Né? Então, o Conselho, através da Secretaria de Educação, da Nutricionista, da Secretaria de Agricultura, a nossa amiga Carolina, tem mandar um abraço aqui para ela, também para a Bruna, nutricionista. Também tem a menina lá que recebe os produtos lá no depósito, me faz uma memória aqui. É a sogra do prefeito, né? A mãe da primeira dama oh, meu Deus, esqueci o nome também. Então, um abraço para ela. Ela tem feito um trabalho excelente. Excelente, né? Então, ela tem vindo, por exemplo, chega um produto lá que não é de qualidade, ela fala, esse produto a gente não vai receber, e é de suma importância isso. Ou seja, ela leva muito a sério. Muito a sério, né? E faz o trabalho assim com muito amor, como se estivesse fazendo para a sua família. Né? Isso é importantíssimo. A gente precisa de pessoas assim, nos diversos setores da sociedade civil organizada. Gente que se importa, que se preocupa, que quer dar o melhor de si e efetivamente dá o melhor de si para servir bem a comunidade. Isso é muito bom. Muito bom. E também sobre, por exemplo, você também colocou sobre as barreiras. Muitas vezes, muitos pais e muitas mães não entendem da importância da alimentação do seu filho na escola. Porque muitas vezes a mãe quer mandar um alimento que não é recomendado pela nutricionista. Por exemplo, bota na mochilinha do seu filho que era para o colégio. Não pode hoje mais. Na minha época chamava-se lanche Mirabel, né? Hoje não pode. Então, esse tipo aí que você está falando de alimento, que nem é alimento, né? Nem é alimento, porque é tão né? industrializado, tão processado, que se torna cancerígeno. E a criança ama, porque tem sal, tem açúcar, tem aquele sabor especial, tem muita química, e a criança acaba se viciando. Ocorre que é cancerígeno, faz um mal danado. Então, a nutrição escolar funciona também com essa perspectiva. Fazer com que o aluno receba alimento natural, preferencialmente, de qualidade, né, orgânico muitas vezes, e no nosso caso aqui orgânico mesmo, porque isso tem a ver com saúde. Saúde pública, né? Exatamente. Falando sobre isso, então, as mães, muitas vezes entendem, como o senhor disse, né, que não entendem que não podem mais mandar certas merendas para o colégio, por bolacha recheada, salgadinho, outras coisas que não podem, o nutricionista ter esse maior cuidado, né? Então, muitas vezes quer mandar, querer para o filho, mas não podem.
né? Isso é saúde pública, a gente precisa levar um alimento saudável para os nossos filhos. Isso é de suma importância. E por isso também tem essas barreiras, né, que também precisam ser quebradas. E a população também precisa ajudar sobre isso. Como o senhor falou, visita, né, de suma importância que a mãe vai lá e visita. Vê como o seu filho está sendo alimentado. Isso é importantíssimo. Se alguém tem alguma queixa sobre a merenda, vá, faça uma visita à escola, chegue no horário da merenda, peça para experimentar, não é? Faça uma checagem logo, porque tem gente que é muito medíocre e fica falando coisas sem nenhum conhecimento, não é? Apenas para atacar, para agredir, para afrontar, tentando puxar o tapete. Tem gente que é muito, muito medíocre, porque tem gente má em todos os setores, né? E desde sempre faz parte da história. Assim, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a merenda não presta isso e aquilo. Vai checar lá, vai verificar de fato como acontece na prática, não é? E se tiver alguma coisa que precise melhorar, ajude a melhorar através do conselho, né? Ou dos conselhos que interagem com isso. Não é isso, Juliano? É isso mesmo. E a mãe, às vezes, né, viu algo. Você viu, não é como o senhor diz, não é que ouviu, não. Você tem que ver. Porque me disseram que a merenda não presta. Qual é a intenção dessa pessoa? Então, não é? O que tem por trás? Qual é a maldade dela? Qual é a malícia dela? Talvez seja um narcisista inflamado pelo espírito do mal, talvez seja um psicopata, né? A psicopatia é uma realidade. A ciência diz que são 4% da população mundial com psicopatia, ou 4% de psicopatas. Todavia, na prática, parece ser muito mais, porque talvez essa pesquisa seja no âmbito apenas do consultório, mas na efetividade prática da sociedade, a gente percebe muita maldade que parece ir muito além de 4%. E narcisistas no mundo, 6%. Eu acho que tem muito mais que isso. Inclusive, o filósofo Bauman falava bastante a respeito, e o apóstolo Paulo profetizou que no final dos tempos a sociedade seria narcisista. Nosso tempo, infelizmente, acabou. E suas considerações finais, apenas 30 segundos. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade, né? Agradeço mesmo, primeiramente a Deus, agradeço ao senhor pela essa oportunidade de levar essa informação de suma importância, né? Seus pais, parabéns por esse programa que ele tem levado, como se diz, né? Conhecimento, é verdade. Né? Então, quero primeiramente agradecer muito por essa oportunidade, mandar um abraço para a minha região lá do Cordão, um abraço para todos lá que estão na escuta, um abraço para todas as associações, né, do nosso município, né, o Maninho de Cima, Água Vermelha, de Banda, Maninho de Baixo, Rancho Queimado, tem várias associações, não me falo a memória aqui, mas a Associação do Leite também, né? Então um abraço para todos, né, e estamos juntos aí para levar um produto de qualidade para a nossa região, através da associação. Qual é o nome do seu iogurte? Iogurte Quero Mais, queijo de iogurte e manteiga. Olha, rapaz, que coisa boa. Eu acho que eu já comprei. Cecília vende? Cecília Brito vende lá no Shekinah? Acho que hoje não vende, mas eu já comprei, eu me lembro desse nome. Nos mercados hoje, né? Tem esse produto. Olha aí, Cecília, vamos vender o produto aí do Juliano, com certeza de ótima qualidade. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, um abraço. Se passares pelas águas